Viemos falar hoje sobre ditadura. Ditadura militar no Brasil. Foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. Durou 21 e estabeleceu a censura à imprensa, restrição do direito político e perseguição policial aos opositores do regime. O golpe de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar os avanços das organizações populares do governo anterior, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional impulsou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Mazzilli, pois o vice-presidente entrava em viagem à China. Enquanto ele viajava de volta ao Brasil, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois achavam que ele defendia ideias de esquerda. A nação não gostou muito da ideia, fazendo manifestações que se espalham pelo país. Diante da ameaça da guerra civil, foi feito um congresso a proposta de emenda, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. O parlamentarismo durou até 1963, quando um plebiscito pôs fim ao curto período parlamentarista republicano. Governo João Goulart. Em 1964, Jango resolve lançar reformas de base a fim de mudar o país. Desapropriação de terras, nacionalização de refinarias de petróleo, reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária. No dia 31 de março de 1964, o presidente foi deposto e as forças que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão. Jango refugiu-se no Uruguai e uma junta militar assumiu o país. No dia 9 de abril foi decretado o ato institucional. Escolheram um novo presidente, que se chamava Humberto de Alencar Castelo Branco. A concentração do poder. Depois do golpe de 1964, o modelo político visava fornecer o poder executivo. 17 autos institucionais e cerca de 1.000 leis foram impostas à sociedade brasileira. Com o ato institucional número 2, os artigos políticos foram fechados e adotado a Aliança Renovadora Nacional, Arena, que apoiava o governo, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, representando os opositores, mas cercado por estreitos limites da atuação. Os atos institucionais foram promulgados durante o governo dos generais Castelo Branco e Arthur da Costa Silva. Os termos econômicos, os militares tentaram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Concentração dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento de tarifas dos serviços públicos, restrições de crédito, corte das despesas do governo e diminuição da inflação, que estava em torno de 90% no ano. Entre os militares, porém, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco para que afastasse civis do núcleo de decisões políticas. No dia 15 de março de 1967, assumiu o poder general Arthur da Costa e Silva. Apesar de toda a repressão, teve como líderes os jornalistas Carlos Lacerda e a ex-presidente Juscelino Kubitschek. A resistência da sociedade. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores que compunham músicas como protesto. A Igreja Católica estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina da segurança nacional. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Aliança da Libertação Nacional,
e o movimento revolucionário de 8 de outubro. O forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não fossem comemorações no dia 7 de setembro. Na luta contra os grupos de esquerda, o Exército criou o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operações da Defesa Interna. O crescimento econômico, com um forte esquema passivo montado, Médici governou procurando passar a imagem que o país encontrará o caminho do desenvolvimento econômico, somando a conquista da Copa de 70. Isso acabou criando um clima de euforia no país. A parte das liberdades políticas era compensada pela modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grande quantidade, o setor que cresceu foi o de bens duráveis, eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus. Mais de 1 milhão de novas moradias financiadas pelo Governo Nacional de Habitação, BNH, foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro ou milagre econômico. A democratização. No dia 15 de março de 1974, Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Gersel, de 1974 até 1979. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e estabelecer a democracia. O governo de Gersel aumentou a participação do Estado na economia. Vários projetos de infraestrutura tiveram continuidade, entre elas a Ferrovia do Aço em Minas Gerais, construção de hidrelétrica de Curuí, no Rio Tocantins, e o projeto Carajás. Nas eleições de 1974, a oposição aglutinada no MDB obteve ampla vitória. Ao mesmo tempo, Gersel procurava conter esse avanço. Em 1976, limitou a propaganda eleitoral. No ano seguinte, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma da Constituição, o Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. Campanha pelas eleições diretas. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para o presidente, as diretas já, que uniram várias lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula e entre outros. Um movimento que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para o presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter toda a maioria dos votos, não conseguiu os necessários para sua aprovação. Logo depois da derrota do dia 25, grande parte das forças da oposição resolveu participar das eleições indiretas para o presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para o presidente e José para ser vice-presidente. Reunindo o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo, candidato do PDS. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar no Brasil. Presidentes durante a ditadura militar no Brasil. Castelo Branco. Mandato, dia 15 de abril de 1964 a dia 15 de março de 1967. Política interna, criação do Serviço Nacional de Informação. Economia, criação do Cruzeiro e do Banco Nacional de Habilitação. Política externa, rompimento de relações diplomáticas com Cuba e aproximação com os Estados Unidos. Presidente Arthur da Costa e Silva. Mandato, dia 15 de março de 1967 a dia 31 de agosto de 1969. Política interna. Entrou em vigor a Constituição de 1967 e a proclamação do AI-5. Economia. Expansão do crédito e da industrialização pesada. Política externa. Aproximação dos países africanos e asiáticos nos fóruns internacionais. Visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil. Emílio Médici. Dia 30 de outubro de 1969 a dia 15 de março de 1974. Política interna. Derrotou a guerrilha da Arangaia e criou o Departamento de Operação de Informação. Economia. Criação da Embrapa e início da construção de grandes obras como a hidrelétrica de Itaipu.
Política externa. Acordo com o Paraguai e a Argentina para a construção da usina. Visita aos Estados Unidos. Ernesto Geisel. Mandato, dia 15 de março de 1974 a dia 15 de março de 1979. Política interna. Criação do Estado do Mato Grosso do Sul, fusão do Estado da Guanabara, Rio de Janeiro e o fim do AI-5. Economia. Aumento da dívida externa e estímulo ao capital estrangeiro. Política externa. Reconhecimento da independência da Angola. Acordo sobre energia nuclear com a Alemanha Ocidental. E reatadas relações diplomáticas com a China. João Batista Figueiredo. Mandato. Dia 15 de março de 1979 a dia 15 de março de 1985. Política interna. Criação do Estado de Rondônia. Economia. Modernização da agricultura. Aumento da inflação e empréstimo do FML. Política externa. Visita aos Estados Unidos. Agora eu vou explicar um pouquinho mais a fundo como é que aconteceu o fim da ditadura militar. O descontentamento popular em relação ao regime militar foi canalizado pelas lideranças da oposição para a campanha em favor das eleições diretas para o presidente da República. A emenda proposta pelo deputado Dante de Oliveira estabelecia eleições diretas para o presidente e acabava com o colégio eleitoral. A campanha pelas diretas foi um dos maiores momentos políticos da nossa história recente. Contraindo a vontade popular, iniciou-se uma disputa indireta pela sucessão presidencial entre o deputado Paulo, PDS, e o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, apoiado pelo PMDB. Tancredo Neves, depois de eleito, foi atingido por uma enfermidade que não permitiu que ele assumisse o poder, vindo a falecer em 21 de abril de 1985. O vice-presidente José assumiu então o poder.